Olá a todos, o meu nome é Catarina Liotte e eu faço parte do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Hoje queremos propor-vos uma atividade um pouco diferente, um quiz de astronomia com 15 perguntas, no qual poderão testar os vossos conhecimentos sobre o universo e também, espero eu, aprender algumas coisas novas. Como é que isto vai funcionar? São 15 perguntas, como já disse, vou-vos dar cerca de 10 segundos para responderem a cada pergunta. Sugiro que arranjem uma folha de papel e uma caneta ou um lápis para irem registando as vossas respostas e no final depois darei as soluções e explicarei um pouco mais sobre o tema. Espero que já tenham o vosso material, o vosso papel e um lápis ou uma caneta. E vamos então começar o nosso quiz. Explora o universo em 15 perguntas. Passando para a pergunta 1. Por que é que o planeta Marte tem uma cor avermelhada? Hipótese A, tem plantas vermelhas. Hipótese B, é muito quente. Hipótese C, tem muito ferro. Ou hipótese D, tem uma atmosfera muito densa. Passando para a segunda pergunta. As estrelas mais quentes do universo são azuis, brancas, vermelhas ou amarelas? Pergunta 3. Qual o planeta do Sistema Solar que foi descoberto usando cálculos matemáticos antes de ser observado com telescópios? Terá sido Urano, Mercúrio, Neptuno ou Titã? Passando à pergunta 4. Quanto tempo demora a luz do Sol a chegar à Terra? Será 1 hora? Serão 30 segundos? Serão 8 minutos? Ou será instantâneo? Pergunta 5. Temos aqui uma pergunta um pouco diferente. Temos 4 imagens e há uma delas que é diferente, que não pertence ao conjunto. Portanto, qual destas imagens não pertence ao conjunto? Será a A, a B, a C ou a D? Passamos à pergunta 6. Qual a idade do Sistema Solar? Serão 4.600 anos, 460 anos, 1 bilhão de anos ou 4.600 milhões de anos? Pergunta 7. A que corresponde uma unidade astronómica? Será a hipótese A, comprimento do Sistema Solar? Será a hipótese B, a distância entre a Terra e Neptuno? A hipótese C, distância entre a Lua e a Terra? Ou a hipótese D, a distância média entre a Terra e o Sol? Passando à pergunta 8. Qual o planeta do Sistema Solar mais quente à superfície? Será Marte, Vênus, a Terra, Mercúrio?
Passando à pergunta 9, mais uma vez temos 4 imagens e há uma que não pertence ao conjunto. Será a hipótese A, a B, a C ou a D? Pergunta 10. Qual é a idade do universo? Será 5.000 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 13,8 mil milhões de anos ou 5.000 anos? Passando à pergunta 11. A estrela polar é, hipótese A, a estrela mais próxima do Sol, hipótese B, uma estrela da constelação da Ursa Maior, hipótese C, a estrela que indica a direção aproximada do norte, ou hipótese D, a estrela mais brilhante no céu. Pergunta 12. O que é um exoplaneta? Será um planeta fora do sistema solar? Será o núcleo fundido de um planeta? Será um planeta sem luas? Ou será apenas um termo da ficção científica? Pergunta 13. Além do hidrogênio, qual o outro gás que compõe a maior parte do Sol? Será a hipótese A, oxigênio, hipótese B, nitrogênio ou azoto, hipótese C, argão ou hipótese D, hélio? Estamos a aproximar-nos do fim, passamos para a pergunta 14. O que é uma supernova? Será a hipótese A, uma estrela gigante, hipótese B, uma constelação, hipótese C, uma estrela acabada de nascer, ou hipótese D, uma poderosa explosão de uma estrela? E passamos à nossa última pergunta, pergunta número 15. Temos mais uma vez 4 imagens e uma delas não pertence ao conjunto. Portanto, qual destas imagens não pertence ao conjunto? Hipótese A, B, C ou D? Estamos ao fim do nosso quiz, espero que tenham conseguido responder a todas as perguntas e agora vamos ver quantas respostas acertaram. Vamos então descobrir as soluções para o nosso quiz. Primeira pergunta, porque é que o planeta Marte tem uma cor avermelhada? A resposta correta é a resposta C, porque tem muito ferro. Mais concretamente, ferro na sua forma oxidada, o que vulgarmente chamamos de ferrugem. Portanto, esta ferrugem é o que dá esta cor avermelhada ao planeta e é também um possível indicador da existência de água no passado em Marte. Passando à segunda pergunta, as estrelas mais quentes do universo são azuis. Poderiam eventualmente pensar que poderiam ser vermelhas, não é? Geralmente associamos o vermelho ao mais quente e o azul ao mais frio. Mas na verdade não é isso que se passa na física. E se pensarem, por exemplo, numa chama, na chama do fogão ou do isqueiro, se repararem, vão ver que a parte azul, a parte mais quente, é aquela que está perto da saída do gás, e são as bordas da chama que vão ter então uma cor mais alaranjada, avermelhada, portanto a zona mais fria.
da chama. Portanto, mais quente associado à cor azul e mais frio associado aos alaranjados e aos avermelhados. Portanto, é isto que se passa também nas estrelas. Pergunta: que planeta do Sistema Solar foi descoberto usando cálculos matemáticos antes de ser observado? Ora, uma boa parte dos planetas do Sistema Solar é observável a olho nu. Portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno podem ser observados a olho nu, sem recurso a telescópios. Urano só foi descoberto depois, quando foram inventados os telescópios. E Neptuno foi descoberto inicialmente, ou foi suspeitado que existia mais um planeta, por causa da sua interferência nas órbitas dos outros planetas, nomeadamente de Urano. Portanto, primeiro, esta suspeita de que haveria mais algum planeta e só depois foi então observado com telescópios. Portanto, a resposta C, Neptuno. 4. Quanto tempo demora a luz do Sol a chegar à Terra? Muitas vezes pensamos na luz como instantânea, não é? Ligamos o interruptor e faz luz imediatamente, mas a verdade é que o Sol está bastante longe da Terra, está a cerca de 150 milhões de quilómetros. Portanto, a luz também tem que viajar. Viaja a cerca de 1000 quilómetros, 1000 milhões de quilómetros por hora, viaja muito rápido, mas ainda assim demora cerca de 8 minutos a chegar à Terra. Portanto, a resposta correta é C, 8 minutos. Pergunta 5. Qual destas imagens não pertence ao conjunto? E a resposta correta é a D. A imagem D é uma imagem de satélite, uma vista dos Alpes aqui na Terra. Se repararem, vemos uma cor verde, que é uma cor bastante típica na Terra, portanto, associada à clorofila, não é? Às plantas. Mas, tanto quanto se sabe, não há evidência de vida noutros planetas, pelo menos ainda não se encontrou até hoje. Não há definitivamente plantas noutros planetas que se tenham observado. E as imagens A, B e C correspondem a fotografias de Marte. Poderiam também, de certa forma, ser imagens na Terra, mas são imagens de Marte. Portanto, na imagem A vemos o resultado de uma avalanche de detritos que estão no subsolo e que criam parece uma espécie de um rio, mas na verdade são apenas partículas muito, muito finas. A hipótese B é uma imagem do Polo Sul de Marte, onde existem depósitos de dióxido de carbono congelado, e no verão o que acontece a este gás é que sublima, portanto passa do estado gasoso, do estado sólido para o estado gasoso, e ao fazê-lo faz como que um geyser de gás e arrasta consigo algumas partículas também do subsolo e cria estas manchas que são visíveis na imagem. Pode ser, vemos algumas dunas, semelhantes a algumas dunas que também se observam na Terra, mas de facto estamos a ver imagens de Marte. De qual idade do Sistema Solar? A resposta correta, portanto, à pergunta 6, é 4.600 milhões de anos. É também a idade estimada da Terra. E sabemos isto através da datação radiométrica, portanto, usando isótopos de alguns átomos, que nos permitem concluir que esta é a idade da Terra. Portanto, a datação radiométrica de asteroides, que foram formados também na altura do Sistema Solar primordial. Por outro lado, esta data também bate certo com as idades estimadas das rochas mais antigas que se conhecem na Terra. Portanto, 4.600 milhões de anos, a idade do Sistema Solar. Resposta à pergunta 7, a que corresponde uma unidade astronómica, é a distância média entre a Terra e o Sol. Portanto, quando estamos aqui na Terra, podemos usar unidades como os metros e os quilómetros, mas quando saímos da Terra, as distâncias são de facto muito, muito grandes, portanto temos que começar a usar outras unidades. Usamos a unidade astronómica quando estamos dentro do Sistema Solar, mas quando saímos do Sistema Solar, mais uma vez as distâncias aumentam muito mais, uma ordem de magnitude ou mais. Portanto, temos que usar outras unidades, como o parsec ou o ano-luz, portanto a distância percorrida pela luz num ano. Passando à pergunta 8,
qual o planeta do sistema solar mais quente à superfície? E a resposta correta é B, Vênus. Não é Mercúrio, apesar de ser Mercúrio o planeta que se encontra mais perto do Sol, mas é Vênus. E porquê? Porque Vênus tem uma atmosfera muito densa, composta essencialmente por dióxido de carbono. E já sabemos da nossa experiência também aqui na Terra, o dióxido de carbono é um gás que produz um intenso efeito de estufa. Portanto, é isto que acontece em Vênus, um efeito de estufa descontrolado, a temperatura no planeta é extremamente elevada, cerca de 470 graus à superfície. Pergunta 9, portanto, temos mais uma vez uma imagem que não pertence ao conjunto. A resposta correta é a D. Portanto, as hipóteses A, B e C mostram-nos galáxias e a hipótese D mostra-nos um enxame estelar. Se repararem nas galáxias, não conseguimos distinguir os vários pontinhos das estrelas, não conseguimos distinguir as estrelas individualmente, porque as galáxias estão muito afastadas, portanto só conseguimos ver o brilho das estrelas como um conjunto, mas na hipótese D conseguimos distinguir estes pontinhos. Portanto, temos um enxame estelar, um aglomerado de estrelas, mas que se encontra ainda na nossa galáxia, na Via Láctea. Portanto, bastante mais perto do que qualquer uma das outras imagens. A idade do universo. Qual a idade do universo? Pergunta 10. A resposta correta é 13,8 mil milhões de anos. Se fizermos a brincadeira, a analogia de associarmos toda a história do universo a uma escala de 1 ano, para terem uma ideia da importância do ser humano, de há quanto tempo andamos por cá, na verdade, se 1 ano fosse o período desde o Big Bang até à atualidade, nós só teríamos aparecido, nós, o ser humano, há 14 segundos atrás. Portanto, num ano inteiro, nós correspondemos, o ser humano, a 14 segundos de toda a história do universo. A pergunta 11. A estrela polar é a estrela que indica a direção aproximada do norte. Isto acontece porque o eixo de rotação imaginário da Terra como que aponta para a estrela polar. Portanto, não é a estrela mais próxima do Sol. A estrela mais próxima do Sol é Próxima Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz do Sol, enquanto que a estrela polar está a 434 anos-luz do Sol, está muito, muito mais longe. Não é também uma estrela da constelação da Ursa Maior, corresponde sim à ponta da cauda da Ursa Menor. E também não é a estrela mais brilhante no céu, apesar de ser uma estrela mais brilhante naquela zona do céu, não é de todo a mais brilhante. A mais brilhante no hemisfério norte é a estrela Sirius, que se observa essencialmente no inverno. Pergunta 12. O que é um exoplaneta? É um planeta que se encontra fora do sistema solar. O primeiro exoplaneta foi descoberto em 1995. Portanto, um planeta a orbitar uma estrela semelhante ao Sol. Isto foi uma grande descoberta e valeu em 2019 o Prémio Nobel Didier Queloz e Michel Mayor, que ganharam o Prémio Nobel de Física por esta importante descoberta. Atualmente conhecem-se já muitos exoplanetas, mais de 4.000 exoplanetas até à data. Passando para a pergunta 13. Além do hidrogênio, qual é o outro gás que compõe a maior parte do Sol? A resposta correta é a resposta D, o hélio. Isto, contudo, não significa que as estrelas só tenham hidrogênio e hélio na sua composição. Essa é a grande maioria, mais de 99%, mas todos os átomos, toda a matéria que nós conhecemos à nossa volta, exceto alguns pequenos elementos que são sintetizados em laboratório, tudo o resto é formado nas estrelas, quer durante o seu período de vida normal, quer no final da sua vida, quando explodem numa supernova. Entramos então na resposta à pergunta
14, o que é uma supernova? É uma poderosa explosão de uma estrela. Quando temos estrelas com uma massa cerca de 5 vezes superior à do Sol, portanto, as estrelas ao longo da sua vida vão evoluindo e no final da sua vida podem explodir, se tiverem muita massa, podem explodir numa supernova. E podem depois então dar origem a um buraco negro estelar ou então a uma estrela de neutrões. Portanto, as estrelas têm também um ciclo de vida, tal como nós. Chegados então à nossa última pergunta, pergunta 15, qual destas imagens não pertence ao conjunto? E a hipótese B. A hipótese B mostra-nos uma fotografia da nebulosa de Orion, que é uma nuvem de gases e poeira, onde se estão a formar novas estrelas. Todas as outras imagens, A, C e D, correspondem à morte de uma estrela. Na hipótese A, temos os restos de uma supernova, portanto, de uma explosão de uma estrela, e nas hipóteses C e D, temos o que irá acontecer, algo semelhante ao que irá acontecer ao nosso Sol. Portanto, não será uma grande explosão, mas o Sol também irá expelir o seu material, mas de uma forma muito menos catastrófica do que uma supernova, e formará então uma nebulosa, chama-se uma nebulosa planetária, apesar de não ter de facto nada a ver com planetas. E terminamos assim o nosso quiz. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algumas coisas novas e se continuarem a saber mais novidades, se quiserem saber mais novidades sobre astronomia, podem seguir-nos nas redes sociais em iastro.pt. Obrigada.